A partir de agora, você acompanha Economia e Ecologia Integral, um momento de reflexão e ação na campanha da Fraternidade 2025. Olá, está começando agora o podcast Economia e Ecologia Integral, uma produção da Rádio Aparecida em parceria com a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu sou Ana Maria Reis e comigo ao longo desta série, Peterson Prates. Olá, Peterson. Olá, Ana Maria. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. Em parceria com o setor de campanhas da CNBB e a Rádio Aparecida, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara apresenta mais uma vez este podcast como um itinerário pascal rumo a uma nova economia e a ecologia integral. Em 7 episódios, vamos juntos ao longo das próximas semanas passar por temas fundamentais para a celebração desta campanha da fraternidade. Na quaresma deste ano de 2025, a Igreja no Brasil é chamada a rezar, refletir e viver a proposta da campanha Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom, com o objetivo de promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e também da terra. A campanha da Fraternidade 2025 faz um convite a todos os cristãos para que reflitam sobre a urgência de cuidar da nossa casa comum, promovendo uma ecologia integral que conecta a fé cristã com a responsabilidade socioambiental. A discussão sobre o tema é urgente, especialmente pelas mudanças climáticas e desastres ambientais vivenciados ao redor do mundo. O contexto também é propício para a discussão, tendo em vista os 10 anos da promulgação da encíclica Laudato Si, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco e a realização também da COP30 aqui no Brasil. Crise ecológica existe? E neste primeiro episódio vamos abordar o tema Crise ecológica existe? Seguindo também o que nos propõe a campanha da Fraternidade, com a necessidade de ver o que está ao nosso redor. E o nosso convidado para este bate-papo é o padre Jean Paul Hansen. Ele é coordenador do setor de campanhas da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Olá, padre Jean Paul, seja bem-vindo. Olá, Peterson, minha saudação no seu nome a toda a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Olá, Ana Maria, a saudação no seu nome para todos os membros da Rede Aparecida de Comunicação, especialmente a Rádio Aparecida, nossa importante parceira na produção desses podcasts. Padre Jean Paul, ainda antes da gente conhecer um pouco sobre a proposta específica da campanha da Fraternidade 2025, a gente gostaria de abrir essa conversa lembrando da visita do Papa Francisco às Filipinas em 2015, depois de um dos tufões mais devastadores da história. A presença do Santo Padre ali deu mais força para esse olhar do mundo e também da Igreja para as mudanças climáticas, não é? Seria uma forma de responder a essa pergunta que a gente mencionou logo no início: crise ecológica existe? Pois é verdade, Ana Maria. O Santo Padre, o Papa Francisco, é um pontífice muito ligado, muito atento às questões climáticas, mas não só pelas questões climáticas. O Papa Francisco sempre nos chama a atenção que a crise que nós vivemos é uma crise socioambiental. As questões climáticas estão intimamente ligadas à geração de pobres, de excluídos, de vulneráveis, de pessoas, filhos e filhas de Deus, que não têm acesso à dignidade, à vida plena, como Jesus nos quer dar, como ele veio para nos dar e morreu na cruz e ressuscitou para isso. As atitudes, os atos, as visitas, as palavras do Papa Francisco, especialmente Laudato Si, mas também a visita às Filipinas, a visita à ilha de Lampedusa e tantos outros gestos proféticos. Há quem diga que o Papa Francisco publica encíclicas escritas e encíclicas gestuais. Os seus gestos têm força de encíclica. Que maravilha, muito bom isso, né, Padre Jean Paul? Isso mostra também como a campanha da fraternidade
é um gesto de adesão, de fidelidade da Igreja no Brasil com o pontificado do Papa Francisco. Mas abordar o tema da ecologia não é algo novo para a campanha da fraternidade. Ao longo desses 61 anos de campanha, o assunto foi tratado 8 vezes. Mas agora temos o conceito de ecologia integral. O que compõe essa ecologia integral? De fato, Peterson, é a 9ª vez que nós vamos, de alguma forma, abordar o tema da ecologia. Porém, agora, numa abordagem integral e integradora. O tema da ecologia não é um conceito muito antigo. É um conceito relativamente novo, mas que a campanha da fraternidade propõe para nossa reflexão e conversão desde 1979. Foi a primeira campanha da fraternidade sobre ecologia, com o tema Por um Mundo Mais Humano, preserve o que é de todos. Desde então, nós tratamos da água, nós tratamos dos biomas, nós tratamos dos povos indígenas, nós tratamos da Amazônia, nós tratamos da poluição, nós tratamos de diversos aspectos ecológicos. Mas esta campanha de 2025, ela quer abordar a ecologia integral, este conceito proposto pelo Papa Francisco há 10 anos na carta encíclica Laudato Si. Ecologia integral, eu tenho dito, significa o cuidado com a terra, nossa casa comum, este organismo vivo que nos abriga, com todos os seres vivos que a habitam e com as relações que se travam entre os seres vivos e deles com a terra. Então é uma abordagem integradora, é uma ecologia integral, é uma ecologia que cuida de toda a vida no planeta e não apenas de um aspecto ou de um determinado ser vivo que habita esta casa comum. Padre, diante dessa proposta, do cuidado com a terra, essa interação entre todos os seres vivos também, como que é possível ter um olhar mais apurado para essa proposta de ver o que está acontecendo, esse olhar que não é uma coisa pacífica, um olhar passivo, mas que vem acompanhado também de alguma ação ou que ao menos tenha um nível de consciência diante do que está acontecendo, é isso? O olhar da campanha da fraternidade de 2025, ele tem, digamos assim, 2 direções. Nós queremos olhar a criação com o olhar de Deus, porque Deus viu que tudo era muito bom. E nisso muito nos inspira o olhar de Francisco de Assis, que há 800 anos, praticamente cego, com grandes dores e enfermidades, compõe um hino de louvor ao Criador por todas as suas criaturas. Francisco, apesar de quase cego, vê a criação como Deus vê. O seu cântico é o cântico do ser humano plenamente reconciliado consigo mesmo, com os outros, com toda a vida no planeta e com o Criador. Nós queremos esse olhar contemplativo. Nós queremos resgatar esse olhar contemplativo sobre a criação. Contemplação que nos leva ao louvor ao Criador. Mas quando nós nos colocamos diante da criação para contemplá-la e louvar o Criador por ela, nós nos deparamos com uma frustração. Nós olhamos e vemos que nem tudo está bem, que nem tudo está bom como Deus viu ao concluir a criação. Nós olhamos para o nosso planeta e vemos que muita coisa vai mal. E vai mal como? O planeta está reagindo aos nossos desmandos. Pensemos agora, ultimamente, nos incêndios da Califórnia, nos Estados Unidos, causados pelo aquecimento global. Pensemos nas chuvas torrenciais no final do ano passado na Espanha. E como pensar nas chuvas na Espanha sem lembrar nas chuvas no Rio Grande do Sul? Pensemos então também na seca na Amazônia. Mas se nós temos seca no meio da floresta, nós temos o deserto do Atacama
florescendo aqui nas Américas. Nós temos a Antártida, que está deixando de ser o continente branco pelo degelo das geleiras e está se tornando um continente verde. Ou seja, há algo de errado. A harmonia da criação foi quebrada, foi rompida. E o que quebra a harmonia da obra do Criador só pode ser um pecado. Por isso a campanha da fraternidade é um projeto de conversão integral que nos chama à conversão do pecado ecológico. O pecado que gera esta crise que nós estamos experimentando. Negando ou concordando com a crise ecológica, todos nós experimentamos os seus frutos. As ondas de calor intensas que se repetem em 2024 8 vezes no nosso país ao longo do ano, sendo que nós estávamos habituados a uma, quando muito 2 grandes ondas de calor. Em 2024 tivemos 8. Um aumento das temperaturas, uma escassez das chuvas, e quando elas caem são precipitações violentas. No Brasil nós experimentamos no ano passado a chuva negra, a chuva de fuligem por conta das queimadas, que trouxe grandes problemas para a respiração, para a poluição. Então, todos nós experimentamos frutos desta crise, embora ideologicamente concordemos ou não com a existência da crise climática. Que importante esse ver que o senhor ajuda a gente a construir, né, de perceber que, de fato, a crise ecológica não só existe, como deixa consequências, sobretudo, para as populações mais pobres. E aí quem está nos escutando pode também fazer uma análise do seu território, do seu chão, sobre o que acontece, quais os efeitos das mudanças climáticas em cada ambiente, em cada chão, né? Mas, Padre Jean Paul, a gente está abrindo hoje a nossa quaresma, quarta-feira de cinzas, a gente tem aí um itinerário bonito, quaresmal. E qual que é a expectativa para as próximas semanas? E qual o convite o senhor faz para os católicos para o engajamento efetivo nas discussões e ações concretas, pensando na nossa casa comum? O convite é para que nós vivamos intensamente esse tempo propício de reflexão e conversão com o auxílio da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um instrumento da Igreja no Brasil que nos ajuda a concretizar a conversão quaresmal, porque grande risco nós corremos de nos converter a nós mesmos, às nossas ideias, aos nossos projetos, e não ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Por isso a campanha da fraternidade quer concretizar essa conversão. E neste ano, o objetivo geral da campanha diz que nós queremos promover um processo de conversão integral. Ou seja, nesta conversão não pode faltar a dimensão ecológica, como não pode faltar nenhuma outra dimensão. Nós não queremos uma conversão unidirecional, nós queremos uma conversão integral, que converta o homem todo, o ser humano todo e todo o ser humano. Por isso, uma conversão integral não pode deixar de lado a dimensão ecológica. Nós somos seres ecológicos. Nós somos parte da criação. Nós não estamos acima da criação. Nós somos parte dela e dependemos dela para viver e, vivendo, ir ao encontro do Criador. Por isso, o grande convite é: envolva-se, comprometa-se com a campanha da fraternidade na sua comunidade, no seu contexto, na sua realidade. Se aí na sua realidade você não tem ouvido falar da campanha da fraternidade, então passe a falar, provoque, busque materiais, busque iniciativas e seja você o promotor da campanha da fraternidade no seu contexto. Mas não deixemos passar esta oportunidade da graça para que nós façamos uma conversão integral, inclusive
ecológica. Padre Jean Paul Hansen, que é o coordenador do setor de campanhas da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre, muito obrigada pela conversa, obrigada pelo bate-papo e pelas propostas de reflexão também. Muito obrigado a você, Ana Maria, ao Peterson, à Rádio Aparecida, à Rede Aparecida de Comunicação, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que somam forças com a campanha da fraternidade para fazer chegar a todos vocês. Meu obrigado a todos vocês que também escutam o nosso podcast. Obrigado a todos que se envolvem dessa maneira com esse processo de conversão pessoal, comunitária e social que nós chamamos Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade 2025. Fraternidade e Ecologia Integral. Rezemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, vistes que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de Tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes, que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. E termina agora o primeiro episódio do podcast Economia e Ecologia Integral. Obrigado pela companhia. E a cada episódio indicaremos um compromisso para ajudar na vivência da campanha da fraternidade. E uma conversão ecológica pressupõe reconhecermos nossos pecados ecológicos. E como compromisso para as primeiras semanas da Quaresma, que possamos fazer uma revisão da nossa caminhada, reconhecendo nossas faltas com a casa comum. Quem sabe já comecemos hoje a fazer a coleta seletiva e a reciclagem como forma de conversão ecológica. E claro, não se esqueça de se envolver nas atividades relacionadas à campanha da fraternidade na sua comunidade ou grupo pastoral. E tem também uma sugestão de canto para hoje, né, Peterson? Tem sim, Ana Maria. Hoje nós vamos conhecer o hino da campanha da fraternidade 2025. E no próximo episódio vamos falar sobre a exploração da economia que degrada e mata, no contexto da campanha da fraternidade. A produção e apresentação é de Ana Maria Reis e Peterson Prates. Redação de Ana Maria Reis e Rafaela Oliveira. Trabalhos técnicos de Marcos Prado. A supervisão de conteúdo é de Eduardo Brasileiro, a edição de jornalismo José Eduardo e a direção do padre Vanderlei Souza. Mais detalhes sobre a campanha da fraternidade pelo site a12.com/rádio e também ao longo da programação da Rádio Aparecida e emissoras de inspiração católica em todo o país. A gente se encontra na semana que vem. Até mais. Paz e bem. O Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos
já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida, enquanto aqui peregrinamos na esperança. A criação em nova Páscoa é renascida. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito Você ouviu Economia e Ecologia Integral, uma produção da Rádio Aparecida, em parceria com a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De volta na próxima semana.